Olha, diante das recentes investidas da Câmara Municipal de Teresina contra as discussões de gênero nas escolas municipais, o grupo de pesquisa SexGen, Sexualidade, Corpo e Gênero, vem a público falar a respeito da situação que foi vivida agora no último episódio. Foi o projeto de lei apresentado pela Câmara tentando impedir que um livro que trazia vários modelos de família fosse adotado em escolas públicas do município. Isso gerou polêmica. Afinal de contas, qual é o modelo ideal de família? Né? Pessoas do mesmo sexo fazendo às vezes de pais, pessoas de sexos diferentes. Existe um modelo ideal ou nós vivemos uma sociedade com vários modelos de família? O livro trazia vários modelos de família. Isso gerou uma repercussão muito grande, não só na Câmara, mas também dos movimentos que apoiam os livros que incluem esses tipos de família. Nós vamos falar agora com Solange Souza, que está mais uma vez aqui ao vivo no Jornal do Piauí, e está ao lado de representantes do SexGen que levantaram essa discussão em torno do projeto de lei que visa impedir a utilização desses livros. Solange Souza. Joelson, em junho deste ano, uma conturbada audiência pública na Câmara Municipal de Teresina discutiu a questão do gênero nas escolas públicas municipais, o Plano Municipal de Educação. Os vereadores não aceitaram a distribuição desse material de livro que continham material falando sobre a questão de gênero, as várias formas de família. Agora, no dia 22 de março, ocorreu uma nova audiência pública, um novo projeto foi apresentado e foi aprovado por quase unanimidade pelos vereadores e decidiu pelo recolhimento desse material das escolas públicas municipais. Um assunto muito polêmico, que gera discussões em toda a sociedade. Nós estamos aqui com duas representantes do grupo SexGen para falarmos sobre esse assunto. Uma das nossas entrevistadas é a Clarissa Carvalho, que é jornalista e doutoranda em comunicação social. Clarissa, boa tarde. O que mais te surpreendeu nesse projeto de lei? Na verdade, me surpreendeu realmente a ignorância desse tema que eles estão tentando legislar a respeito. Eu tenho um projeto de lei aqui, assim, nada do que eles estão falando se trata de teoria de gênero. Quer dizer, em primeiro lugar, existe uma tentativa de falar que significa negar a biologia, não é isso. Existem corpos de macho e corpos de fêmea. Isso é biologia. Né? Então, e em cima disso existem construções culturais de masculino e feminino. Tem uma série assim, de absurdos teóricos, né? Para não dizer, eu quero acreditar em falta de conhecimento, mas me parece mesmo deslealdade. A questão da desconstrução da família tradicional. Existe a família tradicional? Está desconstruindo? Quer dizer, está se impedindo de que homem e mulher constituam família em algum momento? Ou está se dizendo que deve se incluir todos os tipos de família? Desconstruir seria, não pode mais haver família de homem, mulher e filhos. Isso não existe. Está se dizendo que é preciso que se inclua em famílias todos os tipos de família. Clarissa, discutir isso com as crianças vocês consideram fundamental? Claro, as crianças estão vivendo isso. Quer dizer, invisibilizar isso, eu fico pensando, quer dizer, o livro em específico em que eles citam, né, em várias matérias, mas no projeto não tem ele especificamente, traz vários modelos de família, inclusive família interracial, família de dois homens, famílias que é só mulher. Quantas mulheres chefiam sozinhas suas famílias? Não são famílias? Os filhos dessas mulheres que estiverem lá, em sala de aula, e não se verem representados nos livros. Isso não é uma violência simbólica, invisibilizar essas crianças? Tanto se fala em bullying, etc e tal. Mas nós estamos agora, Clarissa, vendo exatamente as imagens desses livros. Então, não existem famílias assim, porque na escola do meu filho existem muitas. Não existem crianças assim, ou a gente tem que dizer para essas crianças de alguma forma que elas não fazem parte de famílias, que a família delas não existe. E isso é preconceito. A gente conversa a partir de agora, Joelson, com a Ana Carolina Fortes, que também é representante do grupo SexGen. O que o grupo pretende fazer com relação a esse projeto de lei? Boa tarde. Bom, o grupo lançou uma nota de repúdio porque acreditou que essa forma de censura imposta pela Câmara dos Vereadores, essa tentativa de censura, ela traz um prejuízo a toda a sociedade. O que acontece é a repetição de um equívoco. Toda vez que a gente fala em gênero, teoria de gênero, as pessoas fazem uma interpretação
interpretação restritiva, como se isso dissesse respeito apenas a mulheres ou à comunidade LGBT. O que a gente esquece, o que a gente deixa de repisar, é que até mesmo os homens estão incluídos nessa discussão. Por quê? É muito comum a gente perceber homens reclamando que não podem se expressar seus sentimentos ou chorar, ou que não podem desempenhar atividades que tradicionalmente são associadas a mulheres, como, por exemplo, dançar. Então, assim, essas pequenas coisas que, na verdade, são grandes violências para quem se coloca a parte disso, né? Para quem tem o seu direito de agir livremente, cerceado por esses padrões de gênero aprisionadores. Carolina, nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson. Na verdade, Solange Souza, nós estamos acompanhando toda essa discussão envolvendo o SexGen, que colocou seu ponto de vista e continua com você aí ao vivo. Nós estamos aqui não só com a cópia desse livro, que é o livro Porta Aberta, que seria utilizada pelas escolas da rede municipal, né? Que tem aí as ilustrações que foram mostradas durante este ao vivo, com modelos de família aqui de todos os tipos, inclusive uma mãe, né, que solitária faz aí a educação da sua filha, dando a indicação aqui de que é uma família sem pai, sem a figura masculina. E, claro, essa imagem aí do casal de homossexual com um filho, e aí supostamente adotado em função das circunstâncias. Nós estamos também recebendo aqui a vereadora Cida Santiago, que é autora do projeto de lei que foi aprovado em 2 votações na Câmara de Vereadores e que proíbe a distribuição, utilização, exposição, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações ou projetos contendo manifestações da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina. Vereadora, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Você viu a opinião do pessoal do SexGen e eu pergunto agora para a senhora. Qual é o objetivo da senhora e dos vereadores que votaram em favoráveis a essa lei, proibindo esse tipo de livro? Então, nosso boa tarde. O que nós entendemos é que nós estamos num país democrático de direito, né? E cada ser em si, ele tem realmente o seu livre-arbítrio. Cada família, e principalmente os arranjos familiares que se construíram, principalmente nessas últimas décadas, tem também o seu direito de estar educando seus filhos de acordo com sua consciência. Ou seja, as famílias, esses novos arranjos que a senhora está dizendo são casais homossexuais que têm filhos, mães solteiras ou pais que criam sozinhos seus filhos e coisas assim. Se eu sou católica, se eu sou cristã, eu vou dar minha educação para o meu filho. Se você é espírita, é budista, claro que a nossa tendência como pai, como mãe, é estar dando essa educação para os seus filhos. E a senhora acha então que a educação católica não combina com esses novos arranjos familiares ou esse novo perfil de família? Não é essa questão de estar combinando. O que nós estamos discutindo no projeto é de que nós também queremos ter direito de ter direitos. Ora, se nós discutimos a nível nacional, num plano de educação, que nós não queríamos, né, que a ideologia de gênero fosse realmente implantada de uma certa forma na educação, e isso veio para o Estado, para o município. E no município de Teresina também, nós conseguimos, através de emendas, retirar alguns termos que ferem essa questão da própria família, que nós entendemos como, naquele momento, ideologia de gênero implantada na educação, e agora estão querendo, de uma certa forma, através desses livros, colocarem contra algo que é hoje constitucional, essa liberdade também, que já foi até debatida na Câmara Municipal de Teresina no ano passado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora não acha que o modelo de família que a senhora defende já está incluído aqui no livro, correto? Certo. E agora, outros modelos estão sendo propostos, portanto, a inclusão de outros modelos, e não a exclusão. A senhora não acredita que o fato da senhora propor a exclusão desses modelos não demonstra justamente o contrário do que a senhora está dizendo? Na verdade, uma postura antidemocrática? Deixa eu só fazer uma colocação. Nós tivemos agora com o Chico Lucas, da OAB. Nós vamos, de uma certa forma, fazer uma ressalva na questão os pais, porque esses livros estão sendo implantados nas escolas sem o consentimento dos pais, né?
Então, os pais também têm o direito de opinar. Eu, como cristã católica, eu tenho o direito a opinar se eu quero ou não que o meu filho, né, adote esse tipo de livro, né, contendo a questão da ideologia de gênero como nós entendemos, né? Então, o que nós vamos colocar, acrescentar no projeto é isso, né, que fica vedado, que fica, de uma certa forma, cabe aos pais querer ou não que os seus filhos tenha essa participação através de palestras e até a permissão de estar seus filhos olhando esses livros ou adotando esses livros vai competir aos pais, porque o que nós entendemos, e principalmente depois da declaração de uma convenção americana, norte-americana dos direitos humanos, onde o Brasil fez uma adesão em 90, que coloca justamente que compete aos pais, unicamente aos pais, a questão da educação moral e sexual de seus filhos. Então não seria um assunto de escola, seria isso o entendimento? Não, os pais precisam estarem educando. Então, primeiramente, são os pais. Agora, vai competir aos pais se querem ou não que os seus filhos, né, adotem ou não esse tipo Vereadora, de eu vou voltar a falar aqui com os representantes do SexGen, que estão ao vivo ao lado da Solange Souza, que ouviram essa argumentação e que agora falam com a gente a respeito desse posicionamento. A vereadora convenceu o grupo, Solange Souza? Gerson, vamos ouvir a Clarissa Carvalho, que não aceita muito as argumentações da vereadora. Clarissa. Joelson, na verdade, eu gostei muito do que você pontuou sobre a questão de que não há uma exclusão, né? Quer dizer, quando você mostra diferentes famílias, inclusive a família nuclear, você não está excluindo ninguém. Então, a ideia de excluir outras famílias me parece muito esquisita. É preconceituosa, é uma forma de violência simbólica, é o que está na base do bullying com crianças na escola, de outras violências. Então, assim, eu não vejo razão para se ter que pensar, porque não existe uma troca nos tipos de família, mas, na verdade, a inclusão de famílias, de outros tipos de famílias que já existem. Ana Carolina. Bom, foi falado até na Constituição, na fala da vereadora, mas eu acredito que esse posicionamento da Câmara dos Vereadores, ele está em contramão, está indo totalmente na contramão do que já foi entendido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhece que todas as configurações familiares são legítimas se houver o afeto. Então, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, todas são famílias e merecem sim ser respeitadas e ter visibilidade. Recolher os livros não resolveria o problema. Não, eu acho que recolher os livros seria uma tentativa sem sucesso de mascarar uma realidade, em que existem várias formas de configuração familiar. Joelson. Solange, a questão, na verdade, que foi colocada pela vereadora não é mascarar a realidade. O que ela está querendo dizer, e aí eu queria propor a vocês a reflexão também nesse sentido, não seria papel exclusivo da família orientar os filhos sobre essa existência de novos modelos familiares ou de estruturas familiares, que inclusive aí está subtendido também relações sexuais? Quer dizer, não seria invasão demais da escola ou dos movimentos como o SexGen querer convencer os filhos de todo mundo que este é o modelo que deve vigorar ou o modelo que deve existir? Joelson, eu acho que aí novamente vem a confusão que está muito clara aqui no projeto, que não se entendeu o que se diz quando está se falando em gênero. Em primeiro lugar, não é uma ideologia, né? Está se falando em gênero é o quê? As formas como a gente existe no mundo, como homens, como mulheres, como o que quer que seja. Então, assim, no artigo da Constituição citado no próprio projeto, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, etc., a educação. Está muito claro na Constituição, inclusive no trecho que eles citaram aqui no projeto. Segunda coisa, a questão como é que vai não se estudar gênero? O mundo é generificado, ponto. Existem meninos, meninas, homens, mulheres. Então só vão estudar na escola o quê? Matemática, física e biologia das plantas, porque os animais também têm gênero.
De que forma é isso? Eu acho que existe um desentendimento sobre o que significa gênero. Gênero não se ensina as pessoas a serem homens, mulheres, etc. Se discute os padrões de ser homem, de ser mulher e etc. Clarissa, obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí. Ana Carolina, muito obrigada. Joelson. Muito obrigado, Solange Souza, pelas informações aí, traz a posição do SECS-GEM, que está com essa manifestação aí, que defendendo a adoção do livro. E muitas pessoas estão ligando, algumas defendendo o ponto de vista da vereadora, a verdadeira família é homem e mulher, que foi criado por Deus, mas também muita gente criticando. O Jesus, o Cabral, está dizendo, por exemplo, que este não é um assunto para ser discutido na Câmara de Vereadores, que precisa se debater mais questões voltadas à cidade, como, por exemplo, segurança pública e limpeza pública. É a opinião dele, e o Paulo Fernando também dizendo que outros assuntos devem ocupar os vereadores, são opiniões dos telespectadores aqui. Certo. Então, assim, Gelson, tudo que diz respeito ao ser humano, à sociedade, é sim para ser discutido naquela casa que é a casa do povo. Então, o que nós queremos realmente é perceber que as crianças, elas ainda não têm uma formação crítica das coisas. Então, ela não pode estar decidindo que tipo de sexo ela quer. E em relação à questão da ideologia de gênero, coloca justamente isso, que os pais, os professores não poderão mais ensinar que a criança tem um sexo masculino e um sexo feminino, pela sua própria genitália. A gente percebe que tem. Né? Muitos telespectadores aqui, vereadora, se posicionando de todas as formas, contra, a favor. Aqui dizem que são apenas crianças, que confundem a cabeça das crianças. Outro diz que nós devemos criar crianças tolerantes, inclusive com a questão de gênero. Uns concordam, outros discordam, dizem que família é o pai e a mãe, que é uma questão bíblica, que a educação deve ser por conta dos pais, e um fala que essa nova família é uma realidade. O que fazer diante dessa realidade, já que a gente está educando as crianças? Nós queremos deixar bem claro que nós não estamos fazendo nenhuma guerra, nenhuma luta contra os homossexuais, nem os casais homossexuais. O que nós queremos também, nesse momento, é, de uma certa forma, ter o direito de dizer o que nós queremos. Por exemplo, nós temos um escritor, o nome dele Robert Muniz, que ele esteve aqui em Teresina, dando palestras em algumas escolas municipais, e um dos seus livros diz: o príncipe, o mocinho ou o herói podem ser gays. Né? Numa escola de ensino fundamental. Então, será que eu, como mãe, gostaria, né, que o meu filho pudesse estar ouvindo um tipo de palestra como esse? Então, eu creio que essa discussão é uma discussão que também os pais precisam estarem realmente em evidência diante de tudo aquilo que a gente está abordando. Eu queria agradecer a senhora, vereadora Cida. O projeto de lei não foi ainda sancionado pelo prefeito, foi aprovado em 2 votações pela Câmara, mas ainda depende de sanção do prefeito Firmino Filho. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí, por participar dessa discussão conosco. Tá, okay, obrigado.